Opa, como é que estamos aí? Isso. Boa noite, aqui é do Plural. Nós estamos ao vivo aqui para comentar os dados da semana do Covid-19, a situação em Curitiba, que está em alerta, laranja, né? E como é que a gente está na situação da cidade? O Zé Luiz aqui está perguntando sobre as medidas do governo estadual sobre a pandemia. O governo estadual fez um anúncio agora há pouco, não anunciou nenhuma medida muito severa, tem restrição de consumo de álcool, né, de horário, algumas outras medidas. A gente tem uma matéria no ar entrando aí sobre esse assunto, tá? Daqui a pouco a Ana Juste vai entrar, acho que ela está aí já acompanhando. Se você puder dar um oi aí nos comentários, Ana. O que a gente tem aqui é algumas informações da situação de Curitiba, né, que na verdade, Curitiba é uma situação bastante sui generis, porque ela é a sede da região metropolitana, mas ela também é o principal município na região aqui, contando o litoral e a região dos Campos Gerais, né, que é a macro-leste, macro-região leste do estado, que é composta por 92 municípios. Né? Então, ela tem os principais hospitais e a maior quantidade de UTIs estão aqui em Curitiba, com exceção de alguns pontos que também tem bastante leitos de UTI. Tá? A gente tem algumas situações aqui na cidade que são o pessoal está bastante preocupado com a questão das UTIs, né, da lotação da UTI. A gente o governo tem separado, né, a prefeitura, o governo do estado e o ministério tem separado o número de vagas de duas formas. Tem as UTIs que são exclusivas para o Covid, que são UTIs que foram abertas para acompanhar a pandemia. Nós temos as UTIs que já existiam, né? E então eles separam essas duas coisas, né? A prefeitura, em geral, divulga a ocupação dessas UTIs exclusivas Covid, que são 227 UTIs entre UTI adulto e a UTI pediátrica, tá? Dessas 227 UTIs, a gente tem hoje 223 ativadas de fato, que são 202 adulto e 21 pediátricas. Além disso, a cidade tem 211 UTIs adulto normais, de uso geral, isso do SUS, e tem mais 48 vagas de UTI pediátrica de uso geral. Né? Então, Curitiba tem, na verdade, essa soma de 211, mais as 48 pediátricas, mais as 227 que são exclusivas Covid. Né? Essas vagas estão em alguns hospitais da cidade, que são hospitais de referência, né? O Evangélico, o Hospital do Idoso Zilda Arnes,
A Santa Casa, o Hospital do Trabalhador, que além do trabalhador gerencia também as vagas do Hospital de Reabilitação, o Pequeno Príncipe, que só tem vaga de pediátrico, o Hospital Cajuru, da Cruz Vermelha, São Vicente, Erasto Gettner e o Hospital de Clínicas. Né? Esses hospitais são os hospitais que têm vaga de UTI, tanto SUS normal quanto SUS exclusivo Covid, né? E que estão recebendo esses pacientes. Né? Qual que é a situação hoje qual que é a situação hoje das UTIs? A gente tem uma situação um pouco mais grave, né, um pouco mais delicada, no Hospital Evangélico, que tem nas UTIs gerais uma ocupação de 97% e de 100% das vagas disponibilizadas para a Covid-19. Então, é o hospital que está mais lotado, né? Esses dados são do dia 18, eles ainda não foram atualizados hoje, então a gente ainda pode ser que tenha aberto vagas ou ocupado mais vagas, mas até ontem, até os dados de ontem, o Hospital Evangélico estava com 97% das vagas gerais e 100% das vagas de Covid-19 lotadas. Né? Depois do Hospital Evangélico, a situação, os hospitais com a situação mais lotada, mais ocupada, é o Hospital do Trabalhador, que está com 100% das suas vagas de UTI adulto cheias, e nós estamos com as vagas de pediátrica, que são só 2 vagas, todas liberadas. E aí nós temos também, no caso do Hospital do Trabalhador, daí separando o Hospital do Trabalhador e reabilitação, nós temos 86% de ocupação das vagas Covid, então das 22 vagas para Covid-19 no Hospital do Trabalhador, 19 estão ocupadas, o que dá 86%. E das 52 vagas de UTI do Hospital de Reabilitação, que é gerido pelo HT, 34 estão ocupadas, o que dá uma 65% de ocupação. Né? Então, você hoje tem no Hospital do Trabalhador 86% de ocupação das vagas Covid, né? E 91% das vagas gerais. Essa que é a situação no caso do Hospital do Trabalhador, o que é hoje, né? Deixa eu só dizer para vocês aqui, isso dá 83% em média de ocupação, né, das vagas do HT, que é um hospital de referência para a Covid, é um hospital de referência para a cidade, e é um hospital bastante importante, então, junto com o Evangélico Mackenzie. Né? Então, a situação dele lá também é de muita proximidade aí da ocupação dessas vagas. Por que a gente analisa a vaga de UTI? Porque UTI é o que a gente... Deixa eu ver se eu consigo... Eu precisava adicionar alguém aqui, não consigo adicionar as pessoas na minha live aqui. A gente analisa, né, a questão das vagas porque é o limite, né? Uma parte aí dessas pessoas que vão pegar a doença vão ser internadas, entre 20% e 30% das pessoas contaminadas, pelo que a gente tem lido das pesquisas científicas sobre o assunto, e daí dessas pessoas que são internadas, tem uma percentual aí que vai acabar nas UTIs. A questão tem a Neuza aqui está perguntando de mais leitos, né? Leito. Não, ela está falando que aqui, por que investe mais na prevenção? A questão da restrição da circulação das pessoas é nesse sentido, de tentar baixar, conter a transmissão da doença, para você evitar o gasto lá. O governo federal está pagando R$ 1.600 por leito de UTI especial Covid.
né? Então, o custo é muito alto, né, de atendimento disso. Então, além da questão humana, além da questão médica, né? Então, óbvio que nós temos que conter isso, porque até existe um limite, né? Não só da questão de abertura de leito, mas isso é uma coisa que a secretária tem falado frequentemente a respeito da questão da limitação dos recursos humanos, né? Porque para você abrir uma ETI, você tem que ter a cada 10 vagas, pelo menos 2 médicos que vão ficar, né? 2 a 3 médicos que vão ficar trocando plantão e acompanhando esses leitos, né? Além do médico, equipe de enfermagem, equipe de limpeza, é uma equipe que é especializada, né? Não é uma equipe não é aquele médico que acabou de sair da faculdade de medicina, ele tem que ter um preparo especial para isso, então é uma coisa cara e difícil, a gente já tem uma falta de médicos no país, então não dá para, vai ter um limite de abertura desses leitos. Os leitos, de fato, estão aí, existe leito na cidade ainda, né? Mas todo mundo tem o seu, toda instituição, todo governo vai ter um limite do que vai conseguir ou não realizar, aonde que vai bater no teto e não vai conseguir mais abrir novos leitos, né? Realmente a questão das pessoas sem máscara, né? Eu queria comentar que a Denise está falando das crianças, olha, eu tenho que dizer, eu como mãe tenho que dizer que é um inferno tentar fazer criança usar máscara, né? Então o ideal é deixar em casa. Em geral, quando preciso sair no mercado, quando eu não consigo fazer pedido de delivery, eu pego e deixo a criançada em casa e vai só uma pessoa, né? Até porque né, quanto menos tempo você ficar exposto, né? E a literatura tem falado muito disso, né? A questão do tempo de exposição é muito importante. Por isso que o ônibus é muito perigoso, né? O ônibus, você fica muito tempo num ambiente que tem uma circulação de ar limitada. Tem uma matéria bastante interessante que o El País publicou há alguns dias sobre casos de contaminação de várias pessoas ao mesmo tempo, que falava muito disso, assim, né? Como eles identificaram situações, por exemplo, um jantar em que tinha muita gente muito perto uma da outra e que as pessoas comeram por bastante tempo um do lado do outro. Né? Quer dizer, a pessoa não é só que ela passou pelaquela pessoa contaminada, ela ficou ali durante um tempo e ficou exposta a isso. Então, a questão do ônibus é bem complicada, a questão do restaurante é muito complicado, porque você tem a ver muito com a questão do tempo de exposição, né? Casal com criança, eu não sei, eu pessoalmente, né, não consigo julgar os outros, porque cada um está passando por alguns problemas aí nessa quarentena, né? Principalmente quem tem filho e está trancado em casa com criança, mas realmente, sim, o ideal é tentar evitar. E se precisar sair com a criança, sair em lugar aberto, sair em lugar com ventilação, porque a questão da ventilação é bastante importante. A Ana Juste, aqui a gente não conseguiu chamar ela para a nossa live, mas ela passou para a gente aqui um panorama. A Ana Juste é a nossa repórter que acompanha diariamente os dados de atualização da prefeitura dos nossos casos aqui. Então, na segunda semana de junho, que é a semana passada, nós tivemos um aumento significativo de fatores importantes, 86% de aumento no número de casos ativos, né? Porque eles passaram a contar como recuperados os pacientes confirmados via teste de farmácia, né? Aquele teste rápido, né? Porque o teste rápido ele detecta se existe o anticorpo, né? E quando existe essa detecção, em geral, as pessoas já passou o período ativo do vírus, então ela já está recuperada. Essa semana que vai fechar amanhã, sábado, registrou 4 dos 7 picos com mais de 60 confirmações diárias de novos casos. Então a gente teve quatro dias em que você teve picos dentro desses 100 dias da quarentena. Hoje a secretária, né, falou que nós estamos completando aí 100 dias de quarentena. Então
foi uma semana realmente bastante pesada, né? Comparando com o parcial dessa semana com a anterior, nós tivemos um aumento de 72% das internações, né? Curitiba deu realmente um salto, né? Um salto no número de confirmações aí, e realmente aumentou muito o número de. Ah, tem aqui. Aumentou muito aí o número de confirmações. Só um segundinho que eu tenho que confirmar aqui. Isso. Né? A situação de Curitiba aqui é que a gente saltou do começo do mês, do dia 6, do dia 1º do 6, para cá a gente passou de 49 óbitos para 99 óbitos, quer dizer, a gente dobrou o número de óbitos em 19 dias do mês. E mais do que isso, como eu falei, Curitiba é o centro da região metropolitana e o centro da macro-região leste do estado. Na macro-região leste, nós temos 4.376 confirmações e 159 mortes, né? Isso dá um índice de confirmações por 100 mil habitantes de 120 casos. Para vocês terem uma ideia, a gente está Curitiba sozinha, se você pegar só os dados de Curitiba, a Curitiba começou o mês com 50 casos para 100 mil habitantes. Né? No dia 1º do 6, a gente tinha 50 casos para 100 mil habitantes, 51 casos para 100 mil habitantes. E hoje, Curitiba está com 137 casos para 100 mil habitantes, a região metropolitana está em 120 casos para 100 mil habitantes. Isso é um indicativo importante porque está mostrando assim, o quanto o vírus está permeado aí na sociedade, né? A gente teve a taxa de morte, né? A mortalidade está em 3,7%, que é menor do que no resto do país, mas ainda é bastante significativa, né? Mas então a gente tem aí uma situação bastante grave. Pensando na questão da região metropolitana, né, vamos voltar para a situação dos hospitais. Não sei se alguém tem algum. Aqui a Bruna está falando do ar-condicionado, sim, o ar-condicionado viciado é problemático, né? Mais gente respirando o mesmo ar. E você vai estar mais exposto a mais elementos contaminantes. Alguém tem alguma dúvida em relação específica a algum hospital? Porque a gente está olhando aqui a lista total de hospitais, então a gente pode consultar alguns específicos, né? Nós estamos aqui, ó, um outro hospital que está bastante ocupado. Ó, eu não pratiquei a etiqueta de tosse, mas eu estou em casa, vou lavar a mão, tá? Então a gente está assim, ó, no hospital, dos hospitais que tem vaga exclusiva Covid, né? A gente tem 2 hospitais que estão com 100% das vagas exclusivas ocupadas, que é o Hospital da Santa Casa e o Hospital Evangélico. Né? Nesses 2 hospitais, todas as vagas exclusivas Covid estão ocupadas. Na Santa Casa, eles têm 10 vagas Covid, todas elas ocupadas, e no Evangélico, eles têm 23 vagas, todas estão ocupadas. Né? Como eu falei antes do Evangélico, o Evangélico está praticamente todo lotado. Né? Depois desses 2 hospitais, nós temos o Cruz Vermelha, que está com 86% das suas vagas ocupadas. Eles têm 7 vagas SUS Covid lá e 6 estão ocupadas. Nós temos também o HT, que está em 86, que a gente já comentou, que também é um dos hospitais com maior número de vagas na cidade. E o Erasto Gettner, que tem 10 vagas, está com 7 ocupadas, ou seja, 70% das vagas ocupadas. Aí nós temos um hospital que está um pouco mais tranquilo nas vagas Covid, que é o Hospital de Clínicas, que tem 48 vagas e 28 ocupadas, que dá 58%. Por que tem esse baixa ocupação? Porque foram ativadas novas vagas essa semana.
Então, o HC está com novas vagas ativadas e isso acabou baixando a ocupação deles. Eles têm outras 40 vagas de UTI adulto geral, né, das quais 16 estão ocupadas, isso dá um 40% de ocupação. Aí, somando, né, fazendo a conta do que é Covid com o que é geral, nós temos 46% de ocupação no HC. Então, o HC ainda tem algum espaço aí de vagas de UTI. Né? Nós temos também o Hospital do Idoso, que está com 77% de ocupação nas vagas exclusivas Covid, e nós temos o mesmo hospital está com 35% de vagas gerais ocupadas, então também está mais liberado do que os outros. Dos hospitais específicos Covid, nós temos, eu falei do HC, eu falei do Cruz Vermelha, Santa Casa, o Evangélico Idoso, Trabalhador e o Reabilitação. São esses que têm vagas ativadas hoje para Covid. E aí nós temos o Pequeno Príncipe, que tem as vagas de Covid para pediátricas, né, que está com 60% de ocupação. Nós temos, além das 10 vagas do Pequeno Príncipe exclusivas para Covid, mais 6 vagas de pediátrica no evangélico, que estão 100% ocupadas, e 5 vagas pediátricas de Covid que estão liberadas no HC, quer dizer, estão todas livres, né? Então, essa é a situação dos nossos hospitais hoje. No geral, se você computar todas as vagas pediátricas, adulto, tanto Covid quanto de uso geral, a taxa de ocupação está em 68%. Ela aumentou bastante essa semana, mas houve ativação de novos leitos e daí a taxa de ocupação caiu, né? Então, você já teve ativação disso. Aí você vai perguntar assim, a gente está falando aqui de um total de 498 vagas de UTI. Por quê? A gente está falando de UTI adulto e UTI pediátrica. O prefeito fez uma live dele, né, para falar sobre as vagas de UTI, falou em mais de 1.000 UTIs. De fato, nós temos mais 1.000 UTIs, mas nessa conta dele, ele está contando também, né, com mais de 60 vagas de UTI neonatal, que são UTIs que, muito embora tenham equipamento de respirador, etc., mas como eles são específicos para recém-nascidos, eles são de difícil conversão para uso em crianças e adultos, né? Então, não se considera isso nesse cálculo, porque a gente está considerando aqui os leitos de adulto e pediátrica nesse atendimento. Fora isso, você tem, nessa conta dos 1.000 leitos, nós temos os leitos de cuidados intermediários, e os leitos de isolamento. Então, existem essas vagas, a gente chega a 1.000, se a gente somar SUS mais iniciativa privada, nós temos vários hospitais em Curitiba que não atendem SUS, atendem só planos de saúde, e daí você tem realmente mais de 1.000 leitos. A gente não tem os dados de ocupação de hospitais privados, né, e vagas privadas dentro de hospitais que atendem SUS também, porque os planos de saúde e os hospitais privados se recusam a dar essa informação, porque consideram essa informação uma informação privilegiada do negócio, né? Muito embora a gente esteja numa situação muito né, de interesse público. Hospitais infantis, eu falei do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, que é o único hospital totalmente pediátrico da cidade, tem 60% de ocupação das vagas Covid, né? E 50% de ocupação das vagas gerais de UTI deles. Então, eles têm, se a gente fizer a conta aqui, eles têm 55% de ocupação das vagas, de todas as vagas de UTI, então nenhum espaço aí. A pediátrica, de fato, tem se ocupado menos, porque tem menos, se vocês acompanharam a live da secretária agora há pouco, a maior índice de internação são com idosos, né, e poucas internações com adolescentes, jovens, crianças.
Então tem menos pressão aí, mas mesmo assim subiu bastante e existe muito menos UTI pediátrica na cidade do que UTI adulto, né? Então, mesmo que exista um pequeno aumento no número de crianças internadas, o número de vagas disponíveis é bem menor, né? Eu, a gente tem uma comparação da quantidade de leitos em relação ao habitat. Sim, a gente tem esse dado, eu não estou com esse dado na mão aqui, mas Curitiba está entre as cidades do país que tem mais leitos de UTI para 100 mil habitantes. Então, a gente tem uma estrutura de fato muito boa, né? Tanta estrutura, porque nós somos uma cidade de referência para diversas coisas. A gente tem o HC, que é um hospital de referência, hospital universitário. A gente tem o hospital evangélico, que também é ligado a uma universidade. Na verdade, nós temos 4 cursos de medicina na cidade, o que faz com que você tenha 4 hospitais de referência para esses cursos, que são bastante importantes, né? A gente tem a rede de atendimento, e fora os hospitais de Curitiba, fora de Curitiba nós temos o Hospital do Rocio, em Campo Largo, que é um hospital gigantesco, e que tem inclusive mais. O hospital sozinho tem quase o mesmo número de vagas adulto de UTI do que Curitiba inteira. E nós temos o Hospital Angelina Caron, que é privado, mas atende SUS, em Campina Grande do Sul, que também tem uma quantidade significativa de vagas. Então, a gente está bem atendido. Mas, como eu falei antes, a região de Curitiba tem a maior quantidade de vagas de UTI em toda a região, macro-região leste, que está em torno, né, a ocupação dos hospitais, né, das UTIs do SUS na macro-região leste. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui os leitos que são exclusivos Covid na região leste. A gente tem 62% de ocupação das UTIs adulto e 57% de ocupação nas UTIs pediátricas na macro-região leste. O que é a macro-região leste? Curitiba, região metropolitana de Curitiba, litoral e Campos Gerais. Por que a gente pode olhar esse ampliado? Porque aqui nessa região você vai ter Curitiba com esses hospitais grandes. A gente no litoral só tem o hospital de Paranaguá, regional de Paranaguá. Aí nós temos, né, Campo Largo e Campina Grande do Sul, que tem 2 hospitais importantes, e daí nós temos alguns hospitais na região do Campos Gerais, mas o grosso dessas vagas estão aqui em Curitiba, né? Tanto que nós temos 200 UTIs adulto Covid, né? E na regional inteira nós temos 385 leitos, né? Então, boa parte desses leitos estão aqui em Curitiba, certo? No caso das UTIs gerais, na macro-região leste, a gente tem uma taxa de ocupação já de 80%, né? No caso da UTI adulto, e uma taxa de ocupação de 43% na UTI pediátrica. Tá? Então, essa é a situação dos leitos de UTI, né? Aqui em Curitiba, tá? Mas existe aí, Fabíola, realmente um índice de número de leitos em Curitiba que é muito melhor, uma situação muito melhor do que outras regiões do país. A região sul, né, tem muito mais leitos em relação à população do que outras regiões do país, certo? Bom, a gente tem aqui, deixa eu ver se a Ana Ajuste aqui tá, tá nos passando alguma coisa, tem alguma informação para nos passar, cadê? Então, vamos lá. O Paraná, ela está falando aqui para a gente, aqui, o Paraná está no mesmo ritmo, nós passamos de 12.500 casos, 3 mil deles registrados só nos últimos 4 dias. Então, a gente tem um aumento aí bem significativo dos últimos dias também no Paraná. Tem uma coisa interessante aqui, que é a gente, se vocês olharem os dados da regional, a gente vai ver que a situação da regional leste, que
é onde está Curitiba, é pior, entre aspas, do que no resto do estado, que é uma coisa interessante, porque parece que existe um movimento um pouquinho diferente em relação ao resto do país. No resto do país, a gente está tendo um movimento, né, São Paulo e tal, de aumento dos casos no interior do país. Aqui a gente está vendo um aumento de casos grande em Curitiba. Então a gente está um passo atrás, né, da situação que as outras cidades estão. Alguém tem alguma dúvida específica em relação a um hospital? Né? A gente tem uma coisa curiosa aqui, né? Porque a Curitiba, como eu falei, né, é onde concentra a grande maioria dos leitos da região metropolitana. Mas a gente tem como a gente tem cidades muito pequenas na região metropolitana, a gente tem índices de confirmados por 100 mil habitantes bastante curiosos na região metropolitana. Né? A gente tem a cidade com maior índice de contaminação na RMC é Adrianópolis, que é uma cidade bem pequena, tem um pouco menos de 6 mil habitantes, e que está com 270 casos por 100 mil habitantes. Claro que também isso tem a ver com a dimensão da cidade, né, mas proporcionalmente ela tem uma maior contaminação do que do que Curitiba, por exemplo. Agora a gente tem uma outra questão curiosa aqui, é que a gente tem a cidade bastante grande na região metropolitana, né, que é São José dos Pinhais, e em São José dos Pinhais, a gente já tem lotação de 100% das vagas Covid da cidade, né? A gente já tem essa lotação, deixa eu até abrir aqui meus dados para poder falar certinho para vocês. A gente tem em São José dos Pinhais, das vagas que são exclusivas Covid, né? A gente tem 10 vagas. Só um segundinho, gente. A gente tem 10 vagas exclusivas Covid no Hospital Municipal de São José dos Pinhais, todas as 10 já estão ocupadas, então já tem 100% lá. Das vagas gerais em São José, que também são 10 vagas, você também tem 100% ocupado, então não tem vaga mais em São José dos Pinhais. Aí nós temos, ainda na região metropolitana, né, nós temos 86% de ocupação. Desculpa, na região metropolitana não, contando a região do litoral mais a região metropolitana. No litoral mais região metropolitana, a gente tem 86% de ocupação no Hospital Regional do Litoral, né, que é o maior hospital lá da região. O Angelina Caron já está com as 57 unidades de UTI lotadas de uso geral, né? No caso das exclusivas Covid, Paranaguá está com 40% de ocupação, quer dizer, tem 4 dos 10 leitos Covid exclusivos lá estão ocupados, né? E aí a gente tem em Curitiba, desculpa, em Campina Grande do Sul, a gente não tem nenhum leito exclusivo Covid. Aí a gente só vai ter leito exclusivo Covid em Curitiba. E São José dos Pinhais, a gente tem 10 leitos Covid, 10 ocupados, e os de uso geral, que são 10, também os 10 ocupados, né? E no caso de Campo Largo, a gente vai ter o Hospital do Rossio, que é esse hospital que eu falei para vocês, que é um hospital gigantesco, ele tem 83 leitos de UTI adulto gerais, que estão 88% ocupados, né? E a gente tem no Hospital do Rossio, além desses leitos aí, nós temos os leitos, 103 leitos exclusivos Covid, né? Que tem 49 ocupados, quer dizer, 48%. Então, você tem aí uma ocupação, claro, lá o Hospital do Campo Largo é muito grande, tem muito leito, mas já tem uma parte aí bastante significativa ocupada, certo? Eu acho que é isso que a gente tinha para falar. A gente vai colocar o material no ar daqui a pouco.
para poder aí, para vocês poderem acompanhar. Mas assim, basicamente nós tivemos um aumento, a cidade ainda aguenta, né, essa continuação do aumento da contaminação, mas já num certo limite. A secretária tem falado muito, né, a secretária Márcia Suac, que a gente tem aí o que está acontecendo hoje, quer dizer, se a cidade está muito movimentada hoje, a gente vai ver o reflexo disso daqui 2 semanas. Então, a gente teria que parar, né, reduzir essa movimentação, para daí, daqui a 2 semanas, você ter uma redução desse comportamento aí. Então, a gente vai continuar acompanhando, vai continuar publicando. O Plural tem divulgado a taxa de ocupação das UTIs, tanto gerais quanto exclusivas Covid, justamente para que as pessoas observem a situação que está. Não é para fazer drama, nem para, né, fazer, como é que eu posso dizer, né, criar polêmica, mas sim, assim, né, é um custo muito alto para a cidade, um custo social, um custo financeiro, um custo emocional muito grande para as pessoas que estão passando por isso, para as famílias que estão passando por isso. Então, é algo que a gente tem que observar para conter um pouco essa ansiedade que nós temos de querer sair da quarentena e conseguir também, né, verificar o que está sendo feito. Certo? Muito obrigado, pessoal que está aí. Espero que vocês tenham curtido as informações. A gente vai publicar esse material daqui a pouco no Plural e a gente agradece muito aí. O Plural existe para dar informação de relevância social para vocês. Muito obrigada, boa sexta-feira para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa.